Muito bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinário do mês de junho. Eu sou André Barros, um dos cofundadores da Icomex e atual CEO da companhia da D2P. Nós vamos falar um pouquinho da D2P também, do contexto da apresentação. Essa vai ser uma apresentação prática com alguns insights importantes para todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos esperar 2, 3 minutinhos para que as pessoas se juntem a nós, terminem os seus calls e consigam se organizar para participar dessa nossa apresentação. Estou aqui falando com o nosso time, está na retaguarda, organizando tudo isso aqui para a gente, se o som está legal. Sinaliza aqui, Karina, se o som está legal, se está tudo certinho pelo WhatsApp, por favor. Embora a gente já tenha feito vários testes, é sempre bom perguntar. Espero que vocês todos estejam bem, sejam muito bem-vindos. Eu estou falando aqui do interior de São Paulo, de Limeira, e a temperatura está muito agradável, está um solzinho gostoso, clima quente, mas estou sabendo que aí na capital as coisas, bom, capital de São Paulo, as coisas não estão assim tão amenas. Temos pessoas de várias regiões do país. Joguem no chat aí de onde vocês estão e como é que está o clima por aí. Que em 2 minutinhos precisamente a gente começa, tá? Ou um pouquinho menos. A gente tem muita coisa para falar, muita coisa prática. Eu quero compartilhar alguns insights importantes que eu coletei para vocês de relatórios recentes de vários provedores logísticos importantes e de peso internacional. E aí a gente vai para uma sessão hands-on. Então sejam muito bem-vindos, acomodem-se, peguem papel e caneta, ou printem a tela, né? Quem é da geração do papel e caneta aí, gente? Levar papel e caneta em apresentações, não eram nem webinários, né? Seminários, workshops. Leva papel e caneta para anotar. Levem papel e caneta para anotar. E hoje a gente tira uma foto, tira um print, ou faz o download dessa apresentação depois. A gente sempre disponibiliza o download e o acesso às apresentações que a gente conduz. A gente tem feito várias apresentações remotamente, vários webinários com temas super relevantes. A gente teve um ontem, inclusive, da reforma tributária no comércio exterior. Foi bem legal, a participação de quase 300 pessoas. É um tema que está em pauta, né? Impactando impactando todas as empresas do país. Quem aí já tá com tudo certo para a reforma tributária? Quem aí já está tudo certo, já tem tudo organizado para a do INPE? O INPE deu uma paradinha, mas vai acelerar com tudo logo mais. Aguardem. Deu horário? Deu horário. Então, legal, muito bem-vindos. Mais uma vez, eu sou André Barros, um dos cofundadores e atual CEO da Icomex e CEO da D2P. Comigo aqui está o grande Túlio Pereira. Túlio Pereira é o head de inovação, head de produto, de tecnologia da D2P, uma das startups de comércio exterior mais proeminentes que eu pude acompanhar ao longo dos últimos 4 anos. E a gente fez a aquisição da D2P no final do ano passado. A D2P complementa a nossa solução de gestão de comércio exterior de forma muito inovadora. E a gente vai falar um pouquinho disso. Mas a gente vai falar de forma prática, né? Nós não vamos falar na teoria, não. Para a teoria, eu gostaria de começar aqui com vocês sobre a nossa logística. E quando eu falo de logística, eu estou falando da logística global, a logística internacional que permeia o nosso comércio exterior. Tá? Olha que interessante. Um detalhe importante. Como é uma sessão prática, a gente vai mostrar soluções para vocês e dar exemplos e mostrar de forma muito contundente como essas soluções inovadoras da D2P podem impactar e gerar muita eficiência para a sua logística internacional.
Eu vou correr uma apresentação conceitual, mas eu gostaria de mostrar os slides porque tem aqui, como eu falei, um resumo muito importante sobre tendências, das quais eu quero apresentar. Então vamos lá. Então, o Banco Mundial faz um ranking de 138 economias em relação à sua performance logística. Então, olha que interessante o Brasil aqui. Bom, aqui eu recortei pedaços, né, dessa análise. Ela começa ali com Singapura, líder absoluto no ranking de performance logística. Aí tem um pedaço, vou até a sétima posição aqui, tem um pedaço em branco, depois pulo lá para a 43ª, o país está ranqueado na 51ª posição, e isso vai embora até a 138ª. E o que o Banco Mundial avalia? Aqui alguns critérios avaliados. A eficiência de procedimentos aduaneiros de gestão de fronteiras, sem dúvidas, a qualidade da infraestrutura relacionada ao comércio e ao transporte, a facilidade de organizar embarques internacionais e a um custo competitivo, competência dos serviços e a qualidade dos serviços prestados no âmbito logístico, olha que interessante, a capacidade de rastrear e localizar remessas e a frequência com que os embarques chegam aos consignatários dentro do tempo programado ou esperado. Então, é uma análise de performance e de qualidade logística internacional. Baixem esse relatório, porque o relatório traz outros cortes de análise muito interessantes, mas o que evidencia aqui para a nossa apresentação de que logística é um tema complexo, né? Olha que interessante, esse outro relatório da Maersk, atualizadíssimo, se chama The Logistic Trend Map 2025. Sensacional relatório. Joguem isso no Google. Vocês vão ter que preencher ali um formulário rápido para ter acesso ao relatório da Maersk, mas é um relatório assim muito legal que mostra a tendências logísticas, 15 tendências logísticas muito interessantes e mostra aqui também alguns desafios. Então, de centenas e centenas de executivos entrevistados mundo afora, os principais desafios caracterizados por eles são esses daí, né, atualmente. Tensões geopolíticas, relações comerciais instáveis, custos crescentes, tanto na energia e combustível, quanto ali embaixo no transporte, obviamente um impacta o outro, né? E as regulações e legislações aplicáveis nessa economia global e nessa troca frenética de mercadorias de ponto a ponto, né? Então, também aconselho vocês baixarem esse relatório da Maersk, que é um trabalho assim excepcional, bastante impactante. Comentem aí, por favor, aproveitem, troquem informações entre vocês. Quem sofre na pele com esses desafios todos, acho que isso aí está para todo mundo, né? É um reflexo muito atualizado dos desafios que todos têm. E legal esse relatório, ele faz cortes também regionais. Então, essa visão é uma visão geral, né? Depois ele faz cortes por regiões globais, e lá está a América Latina, com as nossas dores, mas que, obviamente, participam. A gente participa está incluído nesses desafios todos, né? São desafios que estão para todos. Agora, esse é o mais legal, né? O Gartner, aqui embaixo, ó, tem a fonte. Também joguem no Google Gartner Top Supply Chain Technology Trend. Esse é sensacional. É um relatório muito interessante. Tem uma parte paga, quem assina Gartner, a gente assina, quem não assina vai ter um resumo, mas o resumo já é um resumo bastante impactante. E é sobre esse resumo aqui que nós vamos falar, antes de entrar na hands-on da apresentação, porque Gartner costuma dar uma visão de futuro, né? O Gartner, muitos dos relatórios do Gartner de tendências são tendências mesmo, né? Eles olham sempre no horizonte de longo prazo. Muita coisa parece futurologia. Fato é que são tendências que estão sendo desenhadas e que a indústria acaba acompanhando. A gente usa muito, pautou muito por essas análises para poder desenhar o nosso futuro. A gente faz aqui um ensaio, que inclusive aconselho vocês a baixarem também, é um relatório público chamado Future Cones, ou seja, os cones, o cone dos futuros. É como você faz ideação de futuros
em vários cortes do seu futuro, um futuro desejável, um futuro provável, um futuro possível, um futuro quase que impossível. É legal fazer esse ensaio com os times para poderem exercitar criatividade no desenho, no desenho, do desenvolvimento da sua estratégia, na sua companhia. Então, The Future's Cone, tá? Pois me mandem aqui, pedindo essa referência que eu passo para vocês. O Gartner é interessantíssimo. Vamos começar aqui com esse primeiro ponto, que é a inteligência ambiental invisível. Vamos ver o que ele fala aqui. Olha que interessante. Isso aqui é a evolução da tecnologia de rastreamento com uso de sensores e etiquetas inteligentes, muito compactas e com baixíssimo custo, né? Monitoramento em tempo real, essencialmente de mercadorias, de equipamentos, né? E que traz uma dinâmica muito grande para a cadeia de suprimentos. Isso impacta, obviamente, de forma muito positiva a visibilidade operacional, possibilita que as empresas acompanhem condições ambientais, por exemplo, de produtos perecíveis, por que não? Né? E garante, inclusive, com isso, conformidades com normas ambientais, que é um outro negócio que está pegando muito, que é o ESG, né? Inclusive, tivemos um webinário muito bacana de ESG, acessem o nosso site e baixem esse webinário, que está sensacional. Então, a inteligência ambiental invisível para rastreamento de mercadorias sensíveis, para compliance ambiental, monitoramento contínuo e redução de perdas. Eu gostaria muito que vocês pudessem interagir. Alguém usa essa tecnologia já nas companhias? Essa é um pouco mais tangível, né? Com os sistemas de RFID mais evoluídos que o RFID, para fazer monitoramento em tempo real. Este relatório do Gartner, inclusive, mostra casos de uso interessantíssimos de algumas dessas tecnologias, tá? Bem bacana. E da Maersk também. Tem vários casos de uso de empresas reais, obviamente, já fazendo uso dessas tecnologias. Então, Ambient Invisible Intelligence, e aqui nós vamos para Multimodal UI, ou seja, interfaces multimodais que vão permitir com que a gente, usuários, interajam com sistemas de forma simultânea, né? Voz, toque, gesto, comando visual, né? Então você imagina isso no ambiente logístico, impactando segurança e produtividade. Os motoristas, ali o exemplo que ele traz, né? Interagindo com os sistemas logísticos, comando de voz sem tirar as mãos do volante. Então, importantíssimo, permite acessibilidade, traz muita eficiência operacional, permitindo acesso rápido às informações logísticas, durante a execução da tarefa no campo, né? E melhora muito a experiência de uso, né? Então, interfaces multimodais acaba sendo uma tendência bastante importante na medida que a inteligência artificial ganha, ou a gente com ela incorpora as faculdades mais profundas da IA, a gente consegue então trazer esse conceito de interfaces multimodais para a nossa operação. A força de trabalho aumentada. Pô, isso é sensacional, né? Força de trabalho conectada e aumentada. É a tendência de usar ambientes digitais para potencializar a capacidade da força de trabalho. Aqui na companhia a gente acredita muito nisso, né? A tecnologia vem não para substituir o ser humano, mas para devolver para o ser humano aquilo que lhe foi roubado, que é o tempo, né? Falta tempo para a gente. E quando falta tempo, a gente não consegue pensar melhor nos negócios. Porque a gente está atarefado e sobrecarregado com as atividades do dia a dia. Então, tudo que a gente mais quer entregar para vocês é o tempo de volta, através de sistemas tecnologicamente evoluídos, com muita inovação, para que vocês possam ter mais tempo para pensar melhor nos seus negócios. Então, a força de trabalho conectada e aumentada para a digitalização de procedimentos operacionais, para reduzir tempo de treinamento, onboarding, aumentar a produtividade, principalmente nas operações de fábrica e na logística, né? Assistir em tempo real. A gente tem uma inteligência artificial aqui chamada Cloud IA, que é o nosso suporte. Você pode entrar ali dentro da nossa solução e fazer perguntas sobre o comércio exterior de forma geral e sobre a nossa solução, e ela guia você ali pela nossa aplicação para você extrair o máximo daquilo. Então, a força de trabalho conectada e aumentada
e que vai estar conectada com outras tecnologias que nós vamos ver aqui, vão causar uma verdadeira revolução na logística e nas companhias de forma geral. Robôs multifuncionais ou polifuncionais. A gente está muito acostumado a olhar para uma planta, para uma fábrica, a logística de forma geral, e olhar robôs, né, fazendo algumas ações específicas. Então, armazéns robotizados com robôs de transporte que conseguem estocar mercadorias ou recuperar mercadorias das gôndolas, dos armazéns, das prateleiras, fazem isso muito bem. Agora, o que entra aqui numa era de robôs multifuncionais, fazendo muitas tarefas no único dia, né, de forma muito ágil. Separa pedido, embala, movimenta a carga, faz a inspeção de qualidade. Então, os robôs vão deixar de fazer tarefas específicas e passarão a fazer multitarefas, ou várias tarefas no ciclo ou na cadeia de forma geral. Então, isso eu acho que é uma grande revolução que vem para ficar, e essa de fato vem para dar mais tempo para a gente. Agentic AI, ou a inteligência artificial agêntica, né? Eu pensei que o agêntica fosse um neologismo, mas não, existe a palavra agêntica na língua portuguesa. Falta um acento circunflexo ali no E, mas é uma palavra que não é incorporada ou inventada, é uma palavra que existe, que é a inteligência artificial sendo operada através de agentes com a mínima ou sem interferência humana. Isso conectado com a força de trabalho aumentada e colaborativa cria um impacto muito positivo nas operações de comércio exterior, de logística de todo mundo, né? A e-commerce vem com o conceito de AI Digital Army, está muito conectado com esses dois conceitos do Gartner, inteligência artificial agêntica e a força de trabalho conectada e colaborativa, né? Bom, aqui para gestão autônoma de inventário, de documentos, respostas rápidas, explicações, análise de tendências, etc., robôs, agentes interconectados durante a cadeia dentro da cadeia, seja downstream ou upstream aí de logística, pode operar verdadeiros milagres operacionais, né? Pode implantar, pode resultar em grandes índices, aumentar o índice de produtividade de todo mundo. Então, é um ponto importante, vale ressaltar que o Gartner desce com mais profundidade em cada um desses temas. Então, mais uma dica, mais um reforço aqui para vocês baixarem esse relatório do Gartner. Autonomous Data Collection, cada vez mais, com o processo de etiquetas inteligentes e a robotização, a coleta autônoma de dados no ambiente operacional, também sem a necessidade de uma intervenção humana, cada vez mais presente no nosso ambiente, né? Então, imagine inventários automatizados, drones já fazendo contagem de estoque, de armazém, sem interromper operações, monitoramento de ativos, por que não? Isso tudo reduz a exposição de colaboradores a riscos em ambientes perigosos ou de difícil acesso, né? Isso traz, obviamente, perceba que tem um impacto, quase todos eles têm um impacto incrível no tempo, né? Eficiência de tempo, diminui o tempo de atividades para coletas, etc. Então, e além de o robô fazer, sobra tempo para a gente e a operação é feita de forma muito mais inteligente, né? Então, a Autonomous Data Collection é uma grande tendência do Gartner para impactar a logística. E aqui, duas que também se conectam, elas todas meio que se conectam, né? Muitas aqui de conectividade, como o índice aqui aponta, e outras de inteligência, mas a grande sacada é que essas tendências e essas inovações todas interconectadas criam um impacto realmente importante para a operação de vocês. Eu acho que a grande questão aqui é olhar para essas tendências e entender como conectar os pontos na tua operação, né? Buscar soluções, provedores, tecnologias que consigam trazer vocês para as realidades destas tendências ou colocar a tua operação no caminho destas tendências. Isso é muito importante. Companhias como a nossa deixam de ser
deixam de ter o escopo da antiga empresa de tecnologia que traz uma solução empacotada para ser um vetor de tecnologia. A gente está muito alinhado com essa cabeça, né? O que a gente pode fazer com vocês para colocá-los numa rota de desenvolvimento, numa trilha de desenvolvimento com muita tecnologia. Palavras como cocriação, por exemplo, fazem muito parte do nosso dia a dia aqui na companhia. Seguindo aqui, então, para decisões inteligentes, algoritmos para modelar decisões, né? Conectado com os robôs autônomos e conceitos de analytics, de dados, apoiar, explicar, automatizar, ajudar na tomada de decisão, trazer o racional, gerar recomendações, né? Então, conceitos como explicabilidade, né, que traz ali para entender por que certas decisões foram tomadas, ou apoiar na melhor decisão a ser tomada, com suporte analítico para essas decisões. Agora, nada adianta essas tecnologias sem dados estruturados. E a logística, o comércio exterior gera muito dado, né? Pra vocês terem uma ideia, no mundo inteiro são trocados aproximadamente 4 bilhões de documentos por dia entre os intervenientes do comércio global. É um volume de dados sem precedentes, né? A gente lida com muito dado que precisa ser estruturado e para ter significado e trazer inteligência. Uma outra coisa interessante, fui buscar recentemente quem falou pela primeira vez que o dado é o novo petróleo. Né? Todo mundo sabe, conhece essa frase, né? Data is the new oil. Essa frase ela foi falada pela primeira vez por um cientista inglês em 2008. Em 2008. É... Agora, em 2024, 16 anos depois, a Gartner, no CIO Report de 2024, listou quais eram as principais preocupações dos CIOs do mundo inteiro, né? Fizeram um apanhado geral. E a segunda maior preocupação ainda é como lidar com os dados, ou seja, estruturar uma estratégia de dados para apoiar nas decisões das companhias. Então perceba que um cara em 2008 falou que o dado é o novo petróleo. Né? 16, 17 anos depois, dado ainda é um problema. Então, esse é um negócio que não está resolvido ainda nas companhias. Coloquem no chat aí se vocês têm uma estratégia de dados eficiente e se vocês usam os dados para poder extrair melhor experiência e amparar suas decisões de forma muito estratégica. Dado em tempo real, esse é o mais importante, né? Então, conceitos como Decision Intelligence focam exatamente nisso, tá? E, finalmente, Intelligence Simulation, ou seja, é um outro conceito também que Gardner traz para que os Agentic AI, num ambiente de workforce conectado, com base em inteligência de dados, tragam conceitos de simulações inteligentes. Como é que ficaria o meu armazém se ele tivesse esse layout? Como é que ficaria a minha operação se eu tivesse uma planta lá na Zona Franca de Manaus, no âmbito fiscal, tributário e logístico? Como é que ficaria a minha operação se eu tivesse um hub distribuição na Argentina, considerando o viés político vigente no país? Né? Como é que fica se esse volume de carga do último trimestre, que foi marítimo, eu tivesse que fazer aéreo? Né? Então, ou seja, simulações de cenários em tempo real, considerando as nuances geopolíticas vigentes, fiscais tributárias vigentes, são a base desse conceito de Intelligent Simulation. Quem aí usa, gente, algumas dessas tecnologias que são apontadas como tendências por Gartner? Essas 8 tendências de nada adiantam se a gente não tiver profissionais qualificados, competentes, que são protagonistas das suas áreas, né?
E toda essa tecnologia é crucial para ser insumo do protagonismo do ser humano. A gente cria essas tecnologias para que o ser humano possa ser cada vez mais protagonista, né, com as suas habilidades. Então, Gartner também aponta, aliás, isso aqui é Maersk, é uma mesclagem de Gartner e Maersk aqui, apontam sobre as características do profissional de logística do futuro. É claro que boa parte desses soft skills e hard skills aqui estão para todos, mas aqui são domínios que eu busquei sobre o profissional de logística do futuro. Domínio tecnológico, óbvio, é ter familiaridade. Vocês têm que ler sobre o tema, entender sobre a inteligência artificial, entender sobre os rumos da automação, machine learning, para poder contratar quem implementa, para poder implementar uma tecnologia. Vocês têm que estar por dentro desses temas todos. Ter uma mentalidade estratégica para ser capaz de lidar, e junto com o pensamento analítico, né, para ser capaz de interpretar os conceitos e as análises que a IA faz, para ser capaz de interagir através dos prompts com os algoritmos. Fundamental pensamento analítico e mentalidade estratégica, né? Pensamento analítico para lidar com os dados e com os resultados e mentalidade estratégica para tomar decisão a partir dali e redefinir rumos. Comunicação e colaboração, fundamental, né? Português é uma língua complexa. Uma vírgula muda um conceito, né, de uma frase. Saber se comunicar bem, saber falar bem, aproveitar o tempo que vai sobrar para aprender novos idiomas, para se comunicar globalmente, é muito importante. Tá? Então, comunicação e colaboração fundamental para o novo profissional de logística. Foco em sustentabilidade. Tem que ser pauta. O SG passa a vigorar logo mais. Vai estar na conta do CFO, inclusive. Vai ter que contar com os profissionais de logística para o escopo 3, principalmente. Né? Então, ter o foco em sustentabilidade. A geração Z crescendo muito, vai consumir mais de empresas sustentáveis. Né? Resiliência para todos, mas a capacidade de se adaptar, principalmente num mundo tão frenético e que pulsa tão forte quanto o comércio exterior. Resiliência para poder redirecionar, reapontar, ultrapassar os desafios, cair e levantar, né? Importantíssimo para poder sobreviver a essa nova era do comércio exterior, da logística internacional, diante de tanta instabilidade política, comercial, legal e com tanta tecnologia. E habilidade de interpessoal, obviamente, trabalhar em equipe, negociar, resolver problemas, adaptar-se, né, que conecta com o pensamento analítico, comunicação, colaboração, resiliência, né, com tudo isso. Então, são competências que tem que estar na pauta de todos vocês. Aqui eu queria fazer um convite, não estava combinado isso não, mas me remeteu aqui a uma lembrança da, da nossa comunidade como Expulse.com. É uma comunidade que a gente criou e que tem um olhar para o profissional de comércio exterior. A gente tem um programa ali chamado Beyond Borders, que fala sobre protagonismo. É uma trilha de 10 meses, são 10 sessões. E a gente traz Marcelo Brasil, um especialista na área de comportamento humano, falando sobre como você pode se tornar um protagonista. É um programa gratuito, mas você tem que fazer parte da nossa comunidade como Expulse.com. Então inscrevam-se na comunidade. Tá? 450 membros já a comunidade tem. Vamos para a parte prática. A nossa solução, o e-commerce Pulse Edition, a gente lançou essa versão na nossa nuvem há poucas semanas. É, como a gente entende que pode ajudar a indústria no âmbito logístico de comércio exterior. A solução amparada por 3 grandes pilares, né? Que trata das questões de inteligência, a tua operação na sustentação e que fala sobre accountability ou responsabilidade fiscal e aduaneira, prestando contas para governo e para a aduana. Uma solução muito inovadora e que traz soluções embarcadas mais inovadoras ainda. Né? A D2P vem
com o objetivo de complementar a nossa oferta e para trazer inteligência, visibilidade e colaboração para a operação de Comex e de logística de todos vocês dentro da plataforma Pulse Edition. Eu separei alguns clusters, já vou passar a palavra para o Túlio, que a gente vai apresentar aqui para vocês na prática agora, né? Então, o cluster que a gente chama de eficiência, efficiency, que é como você traz mais eficiência na gestão das suas rotas logísticas, com viés de reduzir custo operacional, automatizar processos de consolidação e embarque de cargas, né? Processo custoso, difícil de fazer, quando você tem uma operação muito grande, a gente faz isso muito bem com o uso de IA, inclusive. Statistics, para você ter visibilidade no momento certo, da informação certa, para você tomar a melhor decisão em tempo real, junto com Visibility, que acompanha o desenvolvimento das cargas em tempo real também. Você consegue acompanhar, ele vai mostrar para vocês a carga em tempo real, onde ela está, se houve transbordo, se não houve, se vai, a carga vai ser parada, se não vai, qual é o impacto disso na sua operação, né? E Cost Control, ferramentas para você poder fazer a gestão dos seus cotações de fretes internacionais, olhar um pouco para demurrage detention, reduzir seus custos operacionais com essas soluções também. Então, passo a bola aqui para o Túlio, que abre uma sessão técnica, ele vai navegar pela aplicação. O que vocês vão ver agora é a nossa solução real, algumas das funcionalidades que estão embarcadas no Pulse Edition e que podem ser adquiridas como um pacote na nossa solução de gestão de comércio exterior global, integrada ao seu SAP, ao seu Oracle ERP, ou ao seu ERP legado, ou você pode adquirir soluções pontuais para integrar com o seu atual sistema de comércio exterior ou direto com o seu SAP. Então, é uma solução que a gente vai mostrar aqui, muito flexível no âmbito operacional. Túlio, está por aí? Sim, André, bom dia. Então, pode compartilhar a tela se você estiver apto aí. Eu já estou compartilhando, estou logado já no sistema. Não sei se vocês já estão vendo. Certinho, Túlio. Obrigado. Bom dia, André, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Vou compartilhar um pouco aqui dos produtos, navegando em cada um deles, também compartilhando experiências reais, porque tudo o que o André disse, eu consigo demonstrar aqui com a evolução que o sistema obteve ao longo de anos, porque a Ecomex NSI adquiriu a D2P no final do ano passado, mas nós fomos fundados em 2016, mas a nossa história ainda é um pouco anterior, porque eu conheci o Paul e a Jaque em 2015, então ele já tinha uma bagagem, já tinha uma experiência, eu trabalhava em outras empresas ligadas a comércio exterior, minha formação em comércio exterior, eles tinham uma empresa de agenciamento e despacho que deu origem à D2P, e tudo o que a gente passou, tudo que eu vou apresentar aqui é fruto da experiência de casos reais. Tem uma história do Paul que me marca muito, que ele diz que bem antes de 2015, anos atrás, ele estava trabalhando na Alemanha, em Hamburgo, e ele tinha um funcionário lá que controlava tudo em Excel. E aí, certo dia, ele foi abrir a planilha e tinha informações que ele não sabia o que aquilo significava, e também ela era pintada de várias cores, e ele não sabia o que cada uma daquelas cores significava. E aí ele parou para perguntar para aquele funcionário e disse: o que significa isso? Ele disse: isso significa A. Isso o que é? Isso significa B. São informações que só estavam com ele, né? Só na cabeça dele. E nesse momento ele percebeu: não posso ficar dependendo de planilha em Excel, tenho que construir alguma coisa para que me dê mais controle, me dê mais visibilidade. E aí, desde então, que a história começou. Foi lá atrás, ainda sistemas em Access, depois para MySQL, depois foi mudando o banco, PHP, front-end, aí usa Bootstrap, usa Laravel, diversas mudanças de bancos de dados, diversas mudanças de rotinas de automação. A gente brinca que as pessoas que entram hoje na D2P não fazem ideia do que a gente passou para a gente ter hoje as rotinas que rodam em minutos e antes levavam dias. Bom, eu vou mostrar a plataforma aqui, vou dar destaque ao que
conversa hoje com o webinar, que é a questão de automação, IA, inteligência e, principalmente, visibilidade. Na questão de automação e IA, eu acho que para começar um processo, eu posso destacar aqui duas coisas. Primeiro, a gente hoje tem diversas ferramentas que nós conseguimos ajudar para diminuir a demanda de tempo que nós gastamos digitando as coisas, porque para tomar decisão nós precisamos de dados. E muitas vezes a gente gasta mais tempo atrás dos dados em si do que de fato analisando e decidindo. Uma ferramenta que eu acho extraordinária e que a gente tem tido um retorno muito bom é a leitura de invoices em PDF, porque hoje a gente consegue fazer upload de invoices aqui e essas invoices são lidas em 30 segundos, 1 minuto. Se for fatura que é mais complicada, leva um pouco mais de tempo. Mas só para vocês terem uma ideia, esses dias a gente subiu uma fatura com 11 páginas, 420 itens. 420 itens. Essa fatura foi lida em 15 minutos. Ou seja, dá uma média de 2 a 3 segundos por item. Se fosse uma pessoa, certamente levaria horas e horas. E aí, você consegue simplesmente fazer o upload da fatura aqui e o sistema lê. Ou, se você quiser, a gente também faz um trabalho de integração que a gente pega a fatura direto do e-mail. Quando o exportador envia para você o e-mail, a gente consegue identificar os anexos ali e a gente já lê o PDF. Isso aqui gera um ganho enorme de tempo de trabalho, né? Eu brinco que isso aqui é um super assistente que nunca fica cansado. Porque se eu recebi um e-mail de madrugada, está lá a rotina, ele vai ler o anexo, ele vai processar. Para começar, isso já é uma ferramenta extraordinária que gera um ganho enorme. Outra coisa são as rotinas de integração que nós temos com diversas fontes, incluindo com o governo brasileiro. Isso é importante dizer, porque o IA é apenas uma parte de todo o processo, né? Ele complementa o processo como um todo. Toda a tecnologia em si, ela contribui com diversas formas que ela consegue contribuir com rotinas de automação que nós criamos, e a IA complementa isso tudo. Eu vou puxar aqui um período no ambiente de demonstração, para vocês terem ideia do que eu estou falando. Eu entrei no módulo que nós chamamos de estatísticas. Esse módulo, ele é um BI de comércio exterior. Para vocês terem ideia, quando nós trabalhávamos anos atrás fazendo diagnósticos logísticos para tentar identificar oportunidades de saving na operação, nós gastávamos dias e dias só para montar a base de dados da empresa para a gente ter uma visão geral de como a empresa trabalhava. E hoje, com diversas integrações que nós temos, nós só precisamos assinar um NDA com as empresas e ligar os robôs através do cadastro do radar, que as empresas nos cadastram. Todo o resto, a gente automatiza os dados e extrai todos os dias para que você tenha os dados em tempo real, né? Vou entrar em algumas telas aqui, porque hoje, em alguns cliques, a gente consegue já ter uma visão geral de como é que a empresa trabalha. Por exemplo, olha, eu sei como que ela compra, eu sei se ela contrata o frete ou não, eu sei os modais que ela opera, a quantidade por modal, como o FOB que ela traz, a quantidade de peso que geralmente ela traz. Isso eu consigo ver por mês. Eu consigo ver essa distribuição por exportador. Então, eu venho aqui, vejo os continentes. Vou filtrar, por exemplo, a América do Norte. Se eu vou para país, ele já filtrou os países localizados geograficamente na América do Norte. Se eu clico nos Estados Unidos, ele vai filtrar aqui para mim só os exportadores dos Estados Unidos. Aqui foi vendido pela Suécia, mas foi embarcado por Estados Unidos. E aí, se eu quero ainda aprofundar, eu posso clicar aqui, ele filtra para mim todos os processos, tudo que vocês estão vendo aqui, eu estou no ambiente
neutralizado, mas são casos reais neutralizados e que não foi necessário preencher nada, não foi necessário digitar nada. Eu entro no processo, vejo dados do processo, vejo dados a nível do item, quantidade de itens que tem nesse processo, vejo os exportadores, nesse caso teve mais de um exportador, ó, exportador aqui neutralizado, ficou com a referência 1085245554. Aqui tem outro exportador, então se tivesse mais, eles estariam todos listados aqui. Eu posso entrar no item e ter detalhes a nível do item aqui e validar tudo isso. Posso ter dados de lead time para validar minha operação. Posso buscar um item específico, se eu quiser. Vou colocar aqui a palavra item. Buscar aqui 24. Pronto. Ele traz todos os itens que ele encontrou aquela palavra. Então, se eu tiver um part number, quero buscar um part number específico, ele já lista aqui todos os embarques. Daqui você pode ir para o processo, ou você pode ir diretamente para o detalhe do item. Isso aqui, você percebe que em poucos cliques você consegue se aprofundar no nível de detalhe que chega a nível do item na sua operação. Isso aqui é importante para começar, porque não adianta a gente falar em IA se nós não tivermos os dados para criticar, né? A primeira parte de tudo é você ter os dados para começar a trabalhar. Explorando ainda um pouco essa questão, se você ainda quiser ter mais detalhes da sua operação, por exemplo, isso aqui é uma tela que interfere diretamente no custo logístico da operação, que é o aproveitamento do container. E, de novo, nada aqui foi digitado, tudo aqui veio por meio de integração, que vai ao encontro do que nós estamos falando aqui de automação de dados. Então, eu vejo aqui o quanto que o container foi aproveitado. Se eu quiser ter detalhes dele, eu clico aqui, consigo saber qual foi o processo que ele veio, qual foi o exportador, qual foi o processo de desembaraço dele, qual foi o canal que foi parametrizado, e consigo já criticar se eu estou aproveitando bem aquele container ou não. Exemplo, se um container custa 1.000 euros e você traz uma xícara só, o custo logístico daquela xícara é 1.000 euros. Se você traz dentro daquele container 1.000 xícaras, o custo logístico para cada xícara é 1 euro só. Então, isso aqui interfere diretamente no custo logístico. Uma outra tela que eu gosto muito de avaliar é essa aqui. Porque essa eu consigo ver onde os exportadores estão de toda a minha operação. Eu já te dou um ranking aqui de todos os países e eles estão listados de acordo com o que tem mais embarques para o que tem menos. Se eu clico aqui em Índia, ele dá um zoom na Índia, me mostra todos os exportadores. As legendas desses números aqui estão aqui abaixo, então a gente consegue ver quais exportadores são aqueles ali que estão no mapa. E ele já me dá aqui os pesos médios e os volumes médios que esse exportador costuma embarcar. Só de olhar esse mapa, eu já consigo ver que eu tenho o potencial de trabalhar essas cargas aqui numa possível consolidação de cargas, essa daqui em outra, essa daqui em outra. Esses exportadores aqui, a princípio, não faria sentido eu atravessar a Índia, que é um país continental, e levar o picape para embarcar de Mumbai, para embarcar junto com esses outros. Esses aqui eu posso embarcar de Mumbai diretamente. Esses aqui eu posso embarcar de Chennai. Então, só de olhar aqui, eu já consigo ter diversos insights do que eu posso fazer na minha operação. Olha, México, seu filtro, nesse caso eu só tenho um exportador, então eu tenho que melhorar, na verdade, ali o aproveitamento de container daquele exportador em específico, não consigo trabalhar com consolidação. Se eu filtrar outro país, Estados Unidos, consigo ter aqui de novo a distribuição geográfica deles. Se eu vou em outro, acho que o Itália aqui é bem bacana nesse caso. Olha que bacana. Porque aqui no norte da Itália, eu tenho uma concentração enorme de exportadores. Aqui eu consigo fazer milk run, consigo consolidar cargas, consigo fazer o embarque em si bem otimizado. Mas vocês percebem que ele está listando aqui, ó, um exportador na Alemanha, um na República Tcheca e outro na Espanha. Porque são exportadores que estão isolados
talvez serão embarcados até aéreo, a depender do volume, mas como eu posso ter uma consolidação de carga aqui, faz sentido eu trazer essa carga para cá e embarcar junto com esses outros, para que eles venham por Gênova também. Tem um caso real, que esse me marcou também, não é aqui da Itália, é da região da Escandinávia, que era um exportador que ele tinha um custo de 119%, ou seja, o custo logístico dele era 19% a mais do que o custo da mercadoria. E próximo ali tinha uma consolidação que saía de Gotemburgo, da Suécia, com diversos exportadores. A gente fez o estudo para que aquele exportador isolado, em vez de ser embarcado isoladamente, sozinho, ele poderia ter embarcado com a consolidada que ali acontecia, e o custo dele caiu de 119 para 2%, ou seja, era mais caro que a mercadoria e ficou praticamente de graça. Para encerrar essa parte aqui ainda, vou mostrar só mais isso. Aqui, ó, nessa tela eu consigo configurar simulações de como que eu quero estudar uma possível mudança na operação. Isso aqui, André, vai ao encontro do que você falou de simular as operações aí. E aqui dentro, eu consigo fazer uma simulação, eu consigo falar para o sistema fazer a crítica de acordo com a simulação que eu cadastrei aqui. Quando ele dá essa mensagem, ele já fez a simulação. Vou aplicar gestão de risco, ou seja, aqui estão configuradas algumas limitações que a gente colocou para que também ele não critique tudo de forma tão agressiva assim. E ainda manda ele calcular um saving estimado com essa simulação. Posso fazer várias simulações aqui, tá? Isso aqui nós levávamos dias para fazer. E vocês viram que ele faz em menos de 1 minuto. Hoje, o que acontece? Eu vou para as reuniões, enquanto eu estou lá conversando sobre a operação do cliente, ele começa a falar de alguma coisa de determinado país, eu crio ali na hora uma simulação daquele país, rodo na hora, e a gente consegue fazer uma simulação em tempo real, para que ajude ele a tomar decisão. Uma coisa importante, Túlio, que eu queria interromper aqui e falar, numa sessão que a gente fez com a comunidade, chamada Desk Import, unanimamente, 12 executivos de logística, de comércio exterior, de grandes indústrias do país, disseram que um grande desejo deles é tornar a área de comércio exterior protagonista nas companhias, né? É uma área importante, nenhum daqueles clientes tinha um comércio exterior como atividade fim, mas tinha um comércio exterior como atividade de missão crítica para suas operações. Mas a decisão estratégica da companhia não enxergava a área de comércio exterior como uma área tão importante quanto deveria ser. Então, o head de comércio exterior não participava das decisões estratégicas. O que eles queriam ali era uma plataforma que desse esse protagonismo para eles. Então, numa reunião estratégica de desenvolvimento do negócio, grandes companhias não operam sem o comércio exterior. Então, o head de Comex tem que estar participando, tem que participar dessas reuniões, e com poucos cliques, como você fez, eles conseguem apontar e simular cenários para iniciativas novas do negócio. Então, é fundamental ter o cara de comércio exterior sentado na mesa de decisão, mas é mais fundamental ainda que ele seja um protagonista e que tenha a ferramenta certa para mostrar e acompanhar e amparar as decisões estratégicas do negócio, como essa aqui. Perfeito, perfeito. E às vezes, até o head de Comex, né, André, se ele é chamado, se ele não tem os dados ali em tempo real, ele não consegue dar um suporte, de fato, ali necessário para a decisão. Então, isso aqui facilita a vida de todos, né? É para eliminar, de fato, esse trabalho que nós temos para ter os dados e assim conseguir tratá-los também. Bom, nesse cenário aqui, ele está dizendo, o cenário que eu parametrizei lá, 306 embarques entraram naquele cenário. Ele está dizendo que as cargas poderiam ser otimizadas e importar o mesmo volume em apenas 182 embarques, em vez de 306, uma redução em 40% no número de embarques. Ele me dá esse proporcional por continente, por país aqui embaixo. Eu posso entrar aqui nos detalhes dos processos para entrar ainda mais em detalhes do que ele consolidou ou não, mas eu quero tentar mostrar também aqui o que ele já estima de potencial de saving. Porque isso aqui ajuda a tomar a decisão. Olha, só com essa simulação tem um potencial de saving aqui de R$300 mil. Os embarques como foram feitos?
teve um custo de 975, e com aquela consolidação teria de 589, um menos o outro, 385 mil de saving e uma simulação. Muito bem. Gostaria de ir para esse daqui. Esse daqui é um dos principais módulos que nós temos para tratar do tema de visibilidade. E é o que os operadores mais usam no dia a dia. Porque os RPs, eles não foram feitos para comércio exterior. Então, uma vez que você emite o pedido, até que a nota fiscal de entrada entre na planta, o RP ele fica sem visibilidade nenhuma. Nós temos uma expressão que a gente diz que é como se passasse pelo lado escuro da lua, the dark side of the moon. E para controlar essas etapas, a gente inevitavelmente encontra as empresas controlando em Excel e os analistas gastando muito tempo para acompanhar as cargas onde elas estão em Excel. Então, o Intransit veio para resolver esse problema. O que a gente faz? Nós mostramos para vocês quais navios, quais aviões têm carga de vocês no mundo, onde eles estão no mundo, quais processos estão lá. E vocês conseguem ver os processos aqui. Pode ser de importação, pode ser de exportação, não tem problema. Você consegue ver os processos aqui com as previsões, eu vou entrar nos detalhes daqui a pouco. Você consegue ver isso aqui a nível de fatura, uma vez que a gente consegue ler a fatura em PDF também, e um diferencial que você consegue ver a nível do item. Então, não é só o processo sendo rastreado a nível do embarque, mas você consegue ver a nível do item. Você consegue digitar aqui o item e perceber, identificar quais itens que estão em trânsito naquele momento. Se você entra no embarque, você tem os dados básicos dele, de onde veio, para onde está indo, qual que é o armador, qual que é o navio atual, a previsão de saída, saída de fato, previsão de chegada, chegada de fato. Isso aqui é um dado de um ambiente de demonstração, tá? Por isso que está abril aqui. E você consegue ter todos os eventos que aconteceram, todos os históricos de alteração da previsão de chegada. Tudo que fica vermelhinho aqui, ó, é porque teve alteração. Se tivesse tido alteração na previsão de saída, também ficaria vermelhinho. Isso aqui é muito comum, interfere diretamente na programação dos analistas. Então, a gente já destaca aqui para você ver, a gente manda alerta por e-mail e você tem todo o histórico de tudo o que aconteceu. Neste caso aqui, ó, a primeira previsão era para o dia 28 de março e acabou mudando para o dia 8 de abril. Isso aqui impacta diretamente. E você consegue ver onde o teu processo está no mundo naquele momento. Bom, do que eu mostrei aqui, é só assim, a ponta do iceberg do que nós podemos ajudar. Com automação, para ajudar você a ter menos trabalho para ter os dados, IA para tratar os dados, inteligência para você criticar a sua operação e visibilidade, né, para você conseguir, de fato, saber onde a sua carga está sem trabalho nenhum. Nesse caso aqui, André, uma última informação, se nos cadastrar no radar, não precisa nem digitar o processo, os aéreos. A gente vai nos sistemas do governo, identifica os processos, já inserimos eles automaticamente e a partir dali já começamos a te dar os alertas do que está acontecendo com as suas cargas. Claro, e tem que lembrar que essa operação ela está conectada com ele é o Pulse Edition, né, que é a nossa solução de comércio exterior. Então, tudo isso está conectado com a camada operacional de importação, de exportação, de câmbio e de regimes especiais. Então, quando a gente fala do in-transit, que você consegue acompanhar a carga e consegue ver detalhes do container, o item que está ali, isso está conectado com o seu processo de importação que está na camada operacional do Pulse Edition, está aguardando ali a chegada no Brasil para fazer uma DWIMP. Então, todo o processo é interligado, né? E geralmente um atraso impacta, em alguma medida, o custo da operação, seja na variação cambial, seja no abastecimento do seu estoque. Então, a gente consegue no e-commerce fazer, no Pulse Edition, na camada operacional, fazer toda essa análise, né? Quando a gente fala ali de uma captura de documentos, seja por e-mail, seja através do processo que eu acabou de mostrar,
A gente tem que lembrar que isso também evita a digitação da fatura, do BL, de outros documentos no módulo de importação. Isso se conecta automaticamente com seus pedidos no teu RP, seja ele o SAP, seja ele o Oracle. Então, a camada operacional, ela é toda beneficiada por essa camada de inteligência e que entrega para você o protagonismo real da operação. Com isso, a gente encerra rigorosamente no prazo, e eu agradeço, Túlio, pela bela apresentação, e eu deixo aqui um convite. A gente tem acesso ao cadastro de vocês, e aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais dessa solução, sem compromisso nenhum, entendendo como a gente pode, de fato, criar uma experiência muito positiva na tua operação. Nós vamos marcar uma apresentação detalhada e nós vamos descer no nível de profundidade que vocês queiram, tá certo? Finalizamos aqui com o desejo de um excelente feriado, amanhã é feriado aqui, né, no Brasil, e aproveitem e ótimo restinho de semana e restinho de mês de junho, e bora para o segundo semestre. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, Túlio, obrigado. Tchau, André. Bom dia a todos.